Saudações, nossos amigos e telespectadores que nos vêm daí de casa. Está no ar o programa da lição da Escola Sabatina no canal Luz no Escuro. Hoje temos uma programação muito especial. Estamos a dar continuidade à lição número 8, que tem como título Missão em Favor dos Necessitados. Mas antes de avançarmos nessa lição, importa primeiro fazer uma apresentação da nossa convidada desta semana. Diga o seu nome e saúde os nossos amigos. Saudar a todos que nos vêm daí de casa, a todos que estão nos assistindo neste momento, dizer que meu nome é Dádiva Mendes e estou aqui nesta semana para juntos debatermos esta lição e espero que todos que estão aí em casa possam ficar motivados e que possa mudar algo na vossa vida acerca dessa lição. Ok, então a lição desta semana é muito desafiadora, traz algumas lições importantes por praticar nas nossas vidas, como sendo cristão e também como sendo pessoas que estamos dentro de uma sociedade. Mas antes de tentarmos avançar com a lição, queríamos fazer um lembrete tão especial para todos que já acompanham o canal Luz no Escuro, acompanham essa programação das lições de Escola Sabatina, para que possa se inscrever, primeiro possa se inscrever ao canal e além de se inscrever, possa compartilhar este material para as redes sociais, WhatsApps, para o maior número de pessoas. O desafio é que você possa compartilhar para pelo menos 10 amigos. Isso vai ser uma bênção para as pessoas, porque vão ter lições importantes para as vidas deles. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para cada vez mais que nós vamos postar um conteúdo novo, o YouTube possa te recomendar este material e isso vai ser uma bênção na sua vida. Então, voltando já para a lição, conforme já estava a dizer, a lição número 8, com o título Missão em Favor dos Necessitados. Então, nós temos nosso verso áureo, que vai servir de pano de fundo durante esta conversa, que está no livro de Mateus capítulo 25, verso 40, o que diz? Mateus 25, capítulo 40, diz o seguinte: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Conforme na lição número 7, falamos sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo como você se ama. E fomos desafiados em alguns aspectos importantes sobre o amar. Então, esta lição já vem nos mostrar, conforme o verso já diz, toda coisa que você faz para estes pequenininhos, vocês me fazem. Então, é importante, é claro, Cristo não está fisicamente entre nós, mas todo ato que nós endereçamos a uma pessoa, de alguma forma, nós estamos mostrando a realidade do amor que nós temos com Deus. Porque não é possível amar a Deus e não conseguir amar o quê? O seu próximo. É lógico. E esta lição está centrada no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17 até 26. Aí traz uma situação de um paralítico e que os seus amigos lhe levaram a fim de que Cristo pudesse trazer a cura. Só que, em contrapartida, quando eles chegaram no local, tinham muitas pessoas que impossibilitaram para que eles pudessem chegar até Cristo. Mas, em meio a essas barreiras, eles não desistiram. Chegaram a um ponto de fazer uma loucura. Eles abriram o telhado e colocaram seu amigo ao ponto de se encontrar com Cristo. E no final, o amigo dele, ele foi salvo. Mas nós encontramos um pronunciamento dos fariseus e começaram a questionar: como você perdoa os pecados? Porque apenas Deus é que pode perdoar. Mas o nosso cerne de conversa é a cura final de quem? Daquele paralítico, mas por intermédio de quem? Dos seus amigos. Então, nesta intervenção, vamos analisar alguns pontos essenciais e importantes. Como nós podemos ajudar as pessoas emocionalmente, financeiramente e socialmente. Então vamos tentar falar sobre as necessidades, mas nos abalizando
se nós, como podemos ajudar emocionalmente, socialmente, assim como financeiramente nos tempos atuais. Então, avançando, no contexto daqueles amigos que levaram o amigo a Cristo, quais são as lições que nós podemos explorar nos tempos atuais sobre a intercessão por intermédio dos amigos para algumas pessoas alcançar a cura ou a salvação em Cristo Jesus? Muito obrigada. Primeiro, nós encontramos uma história muito poderosa da Bíblia que conta sobre este homem paralítico e também podemos ver a fé dos seus amigos. Exato. Foi uma coisa muito complicada ter que abrir o teto e ter que levar o seu amigo até onde estava Jesus através do teto. Então, nós vimos primeiro que eles tiveram que tomar a responsabilidade e tiveram a fé também. Exato. Porque eles tiveram muitas barreiras daqueles homens que impediam que eles pudessem entrar com o seu amigo para que ele pudesse receber a cura. Exato. Mas mesmo assim, eles tiveram a fé e com certeza eles conseguiram entrar com o seu amigo e o seu amigo foi curado na verdade. Claro, não foi uma missão fácil, foi duro, né? Requeriu um pouco de sacrifício, né? Porque tinham muitas barreiras, eles podiam dizer não, tem multidão, então hoje estamos a voltar para casa. Então, pode ser que naquele dia era o último dia daquele paralítico, mas em meio a isso, eles não desistiram, fizeram de tudo que estavam ao alcance deles para poder encontrar o que é a salvação do amigo. Então, em algum momento nas nossas vidas, teremos que passar por momentos difíceis a fim de ajudar os nossos amigos. É claro, primeiro é que eles tinham fé, por isso que persistiram. Mas também o paralítico tinha fé que Cristo poderia fazer o que? De salvar. Então, pode ser que é um amigo que assiste neste momento e pode ser que você está passando por momentos difíceis, mas o que é mais importante é que você tem que crer se Jesus pode trazer a restauração na sua vida ou não. Então, vai com fé e o Senhor vai trazer a restauração. Então, aqueles que têm amigos, que eles não possam desistir. Pode ser que você tenha um amigo que sofre de depressão, ansiedade, essas coisas. Então, você tem que continuar insistindo para que o Senhor possa trazer a restauração na vida do seu amigo. Isso vai ser benéfico para si, mas vai ser ainda mais benéfico para o quê? Para o seu amigo. Porque você vai ser um cooperador de Deus. Depois de nós vermos essa abordagem, vermos a fé dos amigos e o sucesso final que eles tiveram, porque no final aquele amigo recebeu a cura que era necessário e Deus foi glorificado naquele momento. Então agora vamos avançar para alguns métodos tão importantes. Os métodos de Cristo. Nós temos 5 métodos, né? Então, quais são os métodos e de que forma nós podemos aplicar para os tempos atuais? De acordo com a nossa lição, nós encontramos, na verdade, 5 métodos. E nós encontramos o primeiro método, que é a mistura. Exato. Ou seja, não podemos olhar pelas classes sociais da pessoa. Nós temos que se rebaixar até o certo, ou seja, até um nível da pessoa, para que a pessoa possa se sentir mais à vontade. Exato. E também nós encontramos o segundo método, que é a compaixão. A compaixão é muito essencial, porque você vai conhecer a pessoa, você vai se misturar com a pessoa e você vai tentar mostrar, na verdade, aquele amor que você sente pela pessoa. Exato. E indo para o terceiro método, nós encontramos que é ministrar as necessidades. Olhando para este ponto, ministrar as necessidades, você conheceu a pessoa, se misturou com a pessoa e você demonstrou a compaixão para a pessoa, mas também você tem que olhar para as necessidades. Encontramos as necessidades físicas, emocionais e sociais. Então, indo mais para as necessidades físicas, devem ser as primeiras, porque você deve perguntar primeiro o que a pessoa está precisando,
como nós vimos o que Deus perguntou para aquele homem, o que ele estava precisando, e ele disse que era a cura. Exato. Então ele precisava estar praticamente bem na parte na parte física, para sugerir também nas outras partes. Exato. E encontramos também o quarto, ou seja, o quarto método, que é a confiança. Quando a pessoa você já demonstrou a compaixão e você já mostrou que você pode ajudá-lo nos seus problemas, a pessoa vai depositar a confiança em ti. Exato. Então, é dali onde nós vamos para o último método, que é levar a pessoa para Jesus. Exato. Depois da pessoa depositar a confiança em ti, é muito fácil você guiar a pessoa para Jesus, mostrando como é que podemos resolver os problemas, na verdade, usando o lado espiritual. Exato, exato. Sim. Então, são métodos importantes, eficazes, e que se nós colocarmos em prática, nós podemos ter resultados extraordinários. Porque, primeiro, percebemos que esse é um método seguro, são métodos seguros, né? E percebemos que a primeira coisa, a essência desses métodos é mostrar que nós temos que criar amizade com as pessoas. Porque é com base na amizade que as pessoas podem nos ouvir, tá a perceber? Podem nos ouvir e podemos saber quais são as necessidades que as pessoas têm. Porque se você chega num estranho, pode ser que está muito abatido, tá a perceber? Mas se você pergunta o que está acontecendo, pode não ter aquela coragem de te dizer. Mas se você se aproxima da pessoa, você se preocupa pela pessoa, você está com ouvidos para ouvir, não ouvidos para criticar, olhos para ver, não para poder até um certo ponto criticar a pessoa vai entender que você é uma pessoa de boa e você vem para poder ajudar, tá a perceber? Então, o método mais seguro de todos, que resume todos, é estabelecermos amizade sem fronteira. Ser amigo de todos e ser servo de Deus e amigo de todos. Então, esse conceito que deve acontecer. Mas isso pode se exemplificar de uma forma muito prática quando falamos sobre casais, né? Pode ser que você que assiste, você já está casado ou não está casado. Normalmente as pessoas quando se conhecem, não é pelo primeiro dia que vão se conhecer, depois chega e diz, peço para casar comigo. Claro que não. A pessoa pode te dar uma tapa na cara. Não, você tem falta de respeito, tá a perceber? A primeira coisa é que você tem que conhecer a pessoa. Vocês vão se conhecer no primeiro dia. Pode ser que vai perguntar qual é o seu nome, tudo mais. Segundo dia, você começa a desenvolver uma amizade, né? Amizade com a pessoa e chega ao ponto de poder casar. Então, e essa amizade começou lá no princípio, né? Você tinha um objetivo. Então, nós temos o objetivo de compartilhar a boa nova de Cristo. E a forma de fazer isso é através da amizade. Porque chegar para um estranho e dizer Jesus te ama, mas Jesus te ama, o que é isso? Então tem que demonstrar. Primeiro as necessidades físicas, porque é o que a pessoa sente. Porque não vale você chegar e me falar de Cristo, é quando eu sou uma pessoa esfomeada, não tenho comida, não tenho onde dormir. Mas se você começa a suprir as minhas necessidades físicas, aí já vou aceitar o Evangelho. Em outras palavras, temos que preparar o terreno para lançar o que? A semente. Se nós não prepararmos o terreno, é claro que não teremos o sucesso durante aquilo que é o nosso trabalho. Então, amigo, tome isso como consideração. Você que é missionário, tome isso como consideração. A amizade é muito fundamental para os tempos atuais que nós estamos a viver. Dentro desse contexto dos métodos, olhamos por outro lado, que é a questão dos refugiados. Então, existem refugiados e imigrantes. Então, esses refugiados ou imigrantes, existem vários fatores que condicionam com que eles possam estar numa região ou num país. Pode ser que sejam por causa de desastres naturais, assim como guerras, está a perceber? Então, nós conseguimos ver no contexto de Moçambique, na zona norte, por causa de que às vezes tem essa situação de conflito políticos e as pessoas começam a se refugiar em alguns locais. Só que normalmente neste processo, primeiro é que quando é um imigrante, primeiro é por causa da cor, é uma pessoa que
é estranho para nós. É a cor, segunda cor é o idioma. E outro assunto pode ser por causa de costumes ou alimentos que come e que para nós são coisas estranhas. E quando chega, olhamos essas pessoas com desdém. Então, de que forma podemos quebrar esses preconceitos culturais, sociais? De que forma podemos quebrar no sentido de fazer o quê? Não criar a barreira, mas poder acolher esses imigrantes e refugiados na nossa região. Na verdade, olhando para o tema geral, imigrantes e refugiados, é uma coisa que hoje em dia estamos em massa, é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Exato. Olhando também para a Bíblia, nós vimos que Jesus também foi um refugiado, ou seja, foi um imigrante, porque nós lembramos que José e Maria, eles tiveram que sair de Belém para o Egito, fugindo à mão assassina de Herodes. E não foi tão fácil eles se adaptarem em aqueles aspectos, cultura, religião. Então, eles, de uma certa forma, tiveram que passar também por essas dificuldades. Exato. Então, hoje também nas nossas casas, um imigrante, um refugiado pode bater à nossa porta e é nossa missão abrir as portas para aquelas pessoas. Porque Jesus nos deu a missão de alcançar aqueles estranhos que nós não conhecemos. Então, pode ser meio banal ou muito difícil abrir as suas portas para um estranho. Mas você como missionário, você como alguém que foi dado a missão com Jesus, você terá que abrir as suas portas. Independentemente que seja difícil, você terá que abrir as portas. É claro, é questão de praticarmos o cristianismo, né? Conforme Tiago capítulo 1 nos apresenta. O verdadeiro cristianismo é aquele que cuida dos necessitados. Nós podemos nos preocupar por questões de sermões na igreja. Não, mas o que é mais importante para o cristão é fazer o quê? É compartilhar o evangelho e o mais importante é cuidar de quê? Dos necessitados, das viúvas, as pessoas mais desamparadas. Então, nós encontramos que refugiados e imigrantes também são pessoas de refugiados. Então, são pessoas desamparadas, precisam de uma ajuda. Então, não pode ser por causa de questões culturais, religiosos ou sociais que essas pessoas não podem ter um abrigo em nossa casa. É claro que não é fácil, falando assim humanamente não é fácil, porque nós temos medo o que pode vir a acontecer, mas às vezes é importante fazermos isso. Acho que nós conseguimos ver com a história de quem? De Abraão. Ele pensou que estava a colher simples viajantes, mas no final ele estava a colher quem? Anjos. Então, às vezes, nós perdemos a oportunidade de colhermos anjos em nossa casa. Por quê? Porque fechamos as portas. E quando fechamos as portas, fechamos também as bênçãos. Porque no final, Abraão, quando saíram, eles pronunciaram uma bênção especial. Que eles voltariam no ano que vem, mas a sua esposa já teria um filho que tanto esperavam por muito tempo. Então, é importante podermos enfatizar esses aspectos. Não vamos criar barreiras, mas vamos ser cooperadores de Deus. É claro que Deus não está fisicamente a caminhar, né, nos tempos atuais, mas nós somos os cooperadores dele. Então, ligado com esse assunto, já avançamos para questões de necessidades específicas. Especificamente, estamos a falar sobre como podemos curar as feridas, né? Como curar as feridas. E você pode se questionar, mas que feridas? Olha, quando se fala de feridas, não é apenas uma ferida assim física, mas pode ser que seja uma ferida emocional. De uma forma assim, mais claro, de que forma nós podemos ajudar as pessoas que estão feridas, tanto fisicamente assim como emocionalmente, a alcançar uma cura? Olhando para esse contexto, eu creio que, de certa forma, você já se perguntou por que eu estou vivendo neste mundo tão doloroso, cheio de sofrimento, cheio de tristeza, cheio de muitas dores, que, na verdade, nós temos a missão de buscar aquelas pessoas que se encontram
com aquelas feridas, buscar aquelas pessoas que estão feridas. Podemos, como dizia, que tipo de feridas são essas? Nós encontramos uma pessoa que está pedindo dinheiro na rua, que nós não conhecemos, ou seja, nós não conhecemos a pessoa, mas a pessoa está pedindo dinheiro. Exato. É muito fácil você tirar o dinheiro e dar para a pessoa, mas seria muito difícil ajudar um amigo que perdeu o seu ente querido. Então, ele não está precisando de dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, mas ele se encontra num estado que o dinheiro não é a prioridade, Exato. mas sim aquela atenção, ou seja, aquela prioridade, aquela ajuda emocional. Você deve ajudar a pessoa, você deve dar amor para a pessoa, amor que a pessoa está precisando na verdade. E também nós vemos que Deus nos dá esse chamado que nós não devemos olhar se a pessoa, eu estou ajudando esta pessoa, será que no final das contas essa pessoa vai seguir a Jesus? Não, nós não devemos olhar para esse ponto. Nós devemos ajudar a pessoa, ainda que não saibamos se a pessoa irá aceitar a Jesus no final ou não. Exato. Porque é o mesmo que Jesus fez. Ele ajudou sem querer saber se a pessoa iria aceitar no final ou não. Claro. Tem pessoas que receberam a ajuda de Cristo e não seguiram. Claro, quando Jesus curava as pessoas, no final ele dizia, me siga, né? Mas tem outros que receberam ajuda e isso foram. Dá para perceber? Quer dizer, nós temos que oferecer ajuda sem esperar algo em troca. Porque muitas das vezes é isso que se verifica nos tempos atuais. Então, se eu te ajudo, tem que eu ter um benefício no meio de tudo isso. Não é só te ajudar assim, ajuda não é de graça. Mas a Bíblia nos ensina, de graça recebemos e de graça daremos. Isto é bíblico. Então, é isso que temos que fazer. Mas temos que saber fazer do jeito certo. Primeiro temos que saber quais são as necessidades específicas para as pessoas. Conforme estava a dizer, é muito fácil você dar dinheiro, mas é muito difícil dar atenção. E atenção é algo que não se compra. Dinheiro, olha, é que ele se diz, você pode comprar cama, mas não pode comprar sono. Você pode comprar o alimento, mas não o apetite. Essas coisas não se compram, dá para perceber? Mas apenas se conquista, dá para perceber? É muito fácil você comprar um presente, mas não o amor. Porque o presente você vai dar à pessoa, mas o amor é questão da atenção que você dá à pessoa. Então, aqui estamos a tratar por questões não teóricos, mas como nós podemos mostrar o verdadeiro cristianismo, mas olhando para as necessidades das pessoas. Então, porque se nós não sabemos quais são as necessidades das pessoas, corremos o risco de darmos algo que a pessoa não precisa. Se uma pessoa perdeu o seu irmão, essa pessoa precisa de consolo, dá para perceber? E outro assunto que acontece nos tempos atuais, alguém está no hospital, num estado muito grave, e precisa de um valor para o quê? Para uma operação ou cirurgia. E as pessoas não se pronunciam. Depois que recebe a notícia que a pessoa perdeu a vida, se é momento de contribuições para aquela festa, sei lá o que, caixão, as pessoas terão dinheiro. Mas quando a pessoa precisava de ajuda, isso não acontecia. É como se não bastasse, no dia, não sei, terceiro, naquele dia, as pessoas começam a comprar flores, estão a oferecer. Mas você está a oferecer a quem? Porque a Bíblia diz, os vivos sabem que um dia hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Eles já jazem no esquecimento. Então, se você quer demonstrar amor, demonstra amor é quando a pessoa ainda está viva. Porque depois de morrer não vem aquelas flores que você traz, dinheiro que você faz. Não vem. Então, demonstra esse amor é quando a pessoa ainda está viva, né? Então, é importante poder perceber as necessidades. Porque, olha, atualmente existe problemas sérios de suicídios em todos os cantos. E isso são problemas emocionais. Nós podemos dar dinheiro quando a pessoa está a passar com dramas sérios de depressão ou ansiedade. Então, temos que criar uma forma de dar um acompanhamento dentro da igreja, assim como fora da igreja, no seu local de serviço, onde você trabalha.
Está a perceber? Onde você estuda, você consegue observar algumas pessoas, certos comportamentos que eles manifestam. Você consegue ver, não, essa pessoa não está bem. Cria uma forma de falar com essa pessoa. É estranho, nunca falou com ele. Cria a forma de falar com essa pessoa. E você pode seja um instrumento para alcançar essa pessoa. Então, esta é minha e também é a sua missão, enquanto cristão, né? E no final vamos falar sobre o grande amor. No livro de João, capítulo 15, verso 15, Jesus diz que eu não vos chamo servo, mas sim vos chamo amigos, porque tudo que diz respeito ao meu Pai vos fiz conhecer. Então Jesus é o nosso amigo. E ainda mais, nesse livro de João, ele chega ao ponto de fazer o quê? A Bíblia demonstra que Jesus, por ser o nosso amigo, ele fez um sacrifício muito maior por morrer a favor dos seus amigos. Como nós podemos aplicar este conceito quando falamos sobre a questão das necessidades? Ou seja, amor maior. Quando nós usamos esse termo amor maior, é o mesmo que nós estamos a falar da amizade. A amizade que nós devemos demonstrar para os necessitados, para os refugiados. Pois nós sabemos que os problemas neste mundo nunca vão acabar. É claro. Se que é para ajudar alguém, você terá muitas oportunidades para ajudar a muitas e certas pessoas. Então, você deve demonstrar essa amizade por essas pessoas. E nós vemos que também Jesus se tornou amigo de certas pessoas. Exato. Ele ajudou e ele desenvolveu uma relação mais próxima com aquelas pessoas. E nós vemos que durante o seu ministério, ele ajudou muitos desamparados, muitos que não sabiam mais o que queriam da vida. Ele ajudou muitas pessoas assim. Então, pode ser sua missão também hoje desenvolver uma amizade com um necessitado, Exato. com um refugiado. E você verá que será a melhor escolha que você irá tomar na sua vida. É interessante, né? É interessante que Jesus fez isso por nós, nós temos que fazer para com os outros. Quer dizer, nós temos que ser sempre um canal de bênção para outras pessoas. Não podemos reter as bênçãos, mas temos que ser canal de bênção para outras pessoas, está a perceber? E é interessante, mas neste processo de canal de bênção, temos que saber como usar sabiamente. Porque tem situações de pessoas que ficam nas ruas, né? Os mendigos, tudo mais. E várias pessoas podem se aproveitar deste ofício, podem se aproveitar dessa situação para poder fazer o quê? Extorquir as pessoas. Então temos que saber como ajudar. É por isso que é importante conhecer a pessoa, saber quais são as necessidades, o que se passa com essa pessoa. Então, se é uma pessoa que está em condições, quer dizer, está com problemas financeiros, está em condições de fazer um trabalho, o ideal não é lhe dar o dinheiro, porque você está a despertar na pessoa um espírito de que? Ociosidade, que recebe sentado, está a perceber? Então, se está em condições de desenvolver um ofício, um trabalho, então procura um trabalho, lhe dê a pessoa trabalho e depois lhe paga, está a perceber? Então, é uma forma de mostrar que a vida não é sentar e receber, mas a vida você tem que fazer o quê? Fazer alguma coisa, né? Porque se você lhe dá hoje, há de comer e acabou. Volta amanhã, terá que lhe dar, está a perceber? Então, tem que lhe mostrar como deve fazer o quê? Sobreviver nesta vida. Claro, não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas todos os problemas estão ao seu alcance. Você tem esta missão de fazer o quê? De tentar suprir para as pessoas que estão ao seu redor. Então, este é o momento das considerações finais. Dizer que essa lição foi muito boa e trouxe muitos ensinamentos. E recuando mais um pouco, nós devemos tomar em consideração que mesmo a Bíblia, mesmo alguns livros da irmã Ellen G. White, dizem que nós não devemos esperar que alguém nos diga que nós devemos levantar e ajudar aqueles necessitados. Exato. Nós devemos tomar a iniciativa. Assim como Jesus, em certos momentos, ele tomou a iniciativa
Mas voltando para a história do paralítico, nós vemos que os seus amigos é que tomaram a iniciativa. Então, você que está aí em casa, você que está assistindo, não deve esperar alguém te dizer levante e ajude aquelas pessoas que estão nas ruas, abra as portas para os necessitados. Não. Escutando essa lição, deve ser mais um motivo, ou seja, é a voz do Senhor te dizendo que você deve ajudar os necessitados, que você deve abrir as suas portas dia após dia. Exatamente isso, exatamente isso. Então, e fica aí um desafio para si, né? Fica aí um desafio para si nesta semana. Procure uma pessoa estranha que você não conhece. Comece a desenvolver uma amizade, né? E falamos sobre questões de refugiados e imigrantes. É claro, por questões políticos, se você começa a ajudar, às vezes, os imigrantes, podem te taxar como sendo financiadores de quem? De terroristas. Mas você pode procurar uma organização que faça o quê? Que ajuda essas pessoas constantemente e você pode dar o seu apoio. Isso vai ser muito benéfico para aquelas pessoas. Mas voltando no assunto, o desafio é: procure um amigo esta semana. Procure alguém que você nunca conversou com ele. Comece a desenvolver uma amizade com esta pessoa e faça um levantamento de algumas pessoas que são mendigos, moradores de ruas. Tenta procurar saber o que acontece com eles, ter um tempo, conversar com eles, perceber quais são as necessidades que eles têm. Então, fazendo isso, você estará a colocar em prática esta lição que estamos a ter hoje. Então, faça isso. Que Deus possa te abençoar, possa te cuidar, mas também nunca se esqueça que nós estaremos aqui na próxima semana para mais uma lição muito especial da Escola Sabatina. Por isso você não pode perder. Faça de tudo para estar presente, mas nunca se esqueça de compartilhar este conteúdo para o maior número de pessoas, né, nas redes sociais, para que eles possam ser alcançados por essa mensagem. Mas também não se esqueça de poder se inscrever, certifique se você já está inscrito no canal Luz no Escuro e ative o sininho das notificações. Que Deus possa te abençoar, possa te cuidar. Até a próxima oportunidade, se o Senhor assim permitir. Em nome de Jesus. Amém.